E vamos para o capítulo número 9. Fala assim, homens de fé. Por que ele está depois da ansiedade? Né? Primeiro, lembra que eu falo para você? Ansiedade é falta de fé. Toda vez que eu deixo de acreditar que algo mais poderoso do que eu está controlando, inclusive a minha vida e os meus sonhos, até o que eu penso assim, ó, eu escolhi a direita. Ah, Deus não sabia o que eu escolhi. Eu tinha dois caminhos, a direita ou a esquerda. Eu escolhi a direita, Deus não sabia. Gente, é uma coisa que a gente não consegue compreender ainda, é que o que nós acreditamos que estamos inventando agora já está inventado há milênios de anos. Há milênios. O que não tira de nós o livre-arbítrio. Tá? Até, lembra que a gente fala assim, Deus é e sempre será o que é? Compreenderam? É e sempre será que é. Quer dizer, Deus não evolui. Deus não modifica. Não se altera. Não se transforma. Porque Deus é o absoluto de tudo isso, da transformação, da alteração, da modificação. Inclusive está previsto, quando a gente fala Deus, tudo que nós chamamos de modificação, de alteração da matéria, do mundo, do universo, já está previsto em Deus. Compreenderam? Não dá para a nossa cabeça entender, né? Mas tudo está previsto. Até as possibilidades nossas. Então, quando eu faço o caminho da direita ou da esquerda, está previsto. Tá certo? O que não dá, não quer dizer que está errado ou está certo. Então, homens de fé. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bom, e aí ele vai dizendo assim, Emmanuel, os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens moderados que registrando é registrar, tá? Mas é um pouco usual o uso dele, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se prosseguem, longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas o aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, ao seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida, dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Muito bacana
a orientação dele, né? Então nos diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, escuta e pratica. O e não é um ou, é e. Assemelhar-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vamos lá. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo na galeria dos tipos veneráveis da fé. Os grandes pregadores, os que mais ensinaram. Mas ele diz assim: entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, que esses instrutores eram nada mais e nada menos do que instrumentos da verdade, efetivamente não olvidaram, não esqueceram a vigilância indispensável do justo testemunho. Ou seja, somente são reconhecidos verdadeiramente pregadores do Evangelho como expressões máximas do cristianismo aqueles que praticaram, testemunharam a verdade que eles anunciavam, ou seja, puseram em prática. Então, aqueles que só falavam e não praticavam, não adianta. É interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aqueles que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Ouve e pratica, aprende e pratica. Aprende, como nós falamos na outra vez, se a profissão é um instrumento de evolução do espírito na Terra, então ela tem que ser aplicada em minha vida primeiramente. Ela tem que me colocar, eu tenho que estar no degrau já acima dela, igual ela ou acima, porque eu já tenho que ser o primeiro a beber desse remédio. Daí, se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, aqueles que falam e ensinam, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade. Os que são portadores igualmente da atenção, que estão atentos ao que falam. Olha bem, né? Não só aqueles que falam, mas que estejam atentos ao que estão dizendo as pessoas, ao que eles estão falando. E de boa vontade, para poder pôr em prática com vontade benéfica, positiva, equilibrada, e não colocar em prática na marra, com aquele pesar de sofrimento, não. Mas, olha, veja bem, igualmente da atenção e da boa vontade. Faz isso livremente, pratica porque se sente bem perante as lições de Jesus. Examinando-lhes o conteúdo espiritual, eles estudam o texto, interpretam o conteúdo espiritual do texto, do trabalho de aplicação no esforço diário. Veja como é possível pôr em prática os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, na nossa reforma íntima. Senão vai ficar uma teoria, o espiritismo vai ficar mais uma o cristianismo vai ficar mais uma teoria, né? Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Então ele fala, poxa, é tranquilo, nos dá uma tranquilidade em saber que todas as criaturas que estiverem a serviço do campo evangélico vão caminhando para onde? Para as maravilhas interiores da fé e não exteriores da fé. Ou seja, se eu estiver caminhando realmente, como ele está falando aqui, eu não vou enxergar
ver, tocar coisas que eu saberia que é da fé aqui fora no mundo, e sim aqui dentro, cada vez mais. Eu vou. Ele fala que é maravilhas interiores. Poxa, eu penso, quer ver uma coisa maravilhosa? Paz, tranquilidade, equilíbrio, segurança, coragem, fé, força, conhecimento, são maravilhas. Não são exteriores, são interiores que elas nos levam. O amor. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o súbito valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova. Então, olha, veja bem. Então, mas vamos salientar, vamos colocar aqui, opa, calma, né? Mas eles vão falar assim, ó, vamos salientar em todos os tempos o súbito, né? O que os homens sabiam, o saber dos homens, o súbito valor dos homens moderados, o que eles sabiam. Os homens moderados tinham conhecimento. Então eles estão falando, não, vamos salientar isso. Olha, ressaltemos essa moderação dos homens na história. Tiveram muitos homens moderados. Por quê? O valor dos homens moderados aqui, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova. Eles fizeram isso com cautela, com moderação. Com, eu diria até respeito, é o que a gente já não vê mais hoje. A maioria das religiões, a divulgação do evangelho está meio que desrespeitoso, tá certo? Porque já virou uma bagunça, né? Cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Ou seja, essas pessoas moderadas, não é que elas não passam dificuldades, elas passam dificuldade, está bem clara. Ele só não permite que essas coisas atrapalhem, afastem ele dos comportamentos com base cristã. Então, por isso que eles são moderados, porque ao passar por todos os problemas, todas as dificuldades, às vezes até mais do que a gente não sabe a vida particular de todos eles, mas eles ainda assim se mantêm dentro de um caminho moderado. O que quer dizer moderado? Que eles estão lúcidos com os problemas do dia a dia e da ocasião, mas não permite que suas edificações individuais, suas atitudes, seus ensinamentos se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Ou seja, ele está totalmente ainda caminhando com base no evangelho, no que ele ensina, no que ele fala. Por isso ele é um homem moderado. Se hoje nós quisermos falar como sermos moderados no cristianismo, evite sair fora da rota, né? Analise se nós estamos andando no caminho cristão. Os convites são inúmeros. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, é valorizado, é importante. Mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio. Falar é muito bom, é indispensável, mas o silêncio também. A seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Mostrando uma coisa muito interessante para nós. Muitas vezes, falar é bom, ensinar é muito bom, mas
nós temos que ser moderados. Temos que analisar sempre se não estamos, de alguma maneira, nos afastando, né? Das bases cristãs, dos ensinamentos do Cristo. E se percebermos que isso nos afasta da base do cristianismo, o silêncio é ótimo. Calar-nos, ficarmos quietos, né? Se não temos como ofertar algo que está bem próximo das bases cristãs, não, fique tranquilo, deixa tranquilo, entendeu? Fique quieto, fique em silêncio, não há problema nenhum. E ele diz assim, a seu tempo, principalmente porque você está dando um tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo. Eu fui falar algo e percebi que naquilo que eu ia dizer já me afastava do cristianismo. Parecia que eu estava falando ao contrário do cristianismo. Então eu me calo, dou um tempo. O que eu estou fazendo? Eu estou aguardando, né, a obra superior do aperfeiçoamento de mim mesmo. Estou esperando eu evoluir e ter uma opinião, uma palavra, um ensinamento mais a respeito desse assunto, mais dentro das bases do cristianismo, do evangelho. E ele diz assim, a fim de que a ponderação se faça ouvida. É melhor você ponderar e ser ouvido do que você não se ponderar. E aí vamos lá. Se você não se ponderar, você pode ocorrer em duas coisas. Ser ouvido, e por falta de ponderação está errado, ter se afastado das bases do cristianismo, está ensinando coisa errada. Ou, por falta de ponderação, o que você falou, uma parte estava certo, mas a outra parte, por falta de ponderação, era exagero, e você perdeu o ensinamento de tudo. Então, ele diz assim, a ponderação ainda... Antes de você falar ponderado, porque também quando você falar ponderado, você pode ser ouvido, ótimo, você fez sua missão. Não fica depois se sentindo culpado, remoendo, não devia ter dito aquilo, não devia ter dito aquilo. E pode também não ser ouvido, pode ser negligenciado, ninguém ouviu o que você falou. Não tem problema, porque você também não ensinou errado. A missão que a sua está cumprida. Então, a ponderação é melhor. Se faça ouvida. E aí ele está falando assim, a ponderação se faz ouvida dentro da própria alma, que é o que nós estamos falando. Quando eu me torno uma pessoa ponderada, eu acabo me ouvindo mais. Eu não sei. Antes de fazer para o outro, eu faço para mim. Isso. Vamos supor, eu vou preparar uma palestra ou um estudo de um material. Antes de transmitir aquele material para o outro, eu vejo esse material e vejo se ele se aplica a mim. Isso. Seria nesse tipo? Porque exatamente, porque eu analiso o conteúdo. Acontece conosco, numa falta de ponderação, eu colocar palavras, instruções, opiniões que não deveriam ser colocadas. Exagerei. A falta de ponderação me provoca um exagero, né? E isso não faz bem, porque eu acabo ouvindo aquele exagero. E pode acontecer duas coisas quando eu falo exagerado. Eu posso começar a acreditar no meu exagero, e aí eu começo então a adotar não só palavras como atitudes que distanciam da raiz cristã. Então eu estou agora não só falando coisas que estão erradas, estou fazendo coisas erradas, tá certo? Ou eu posso ouvir o que eu falei e ficar remoendo o que eu não deveria ter dito. Então por isso que ele fala assim, a fim de que a ponderação se faça ouvida. É melhor que você fique ouvindo a sua ponderação, faça ouvida dentro da própria alma. É melhor que você ouça a sua ponderação, porque isso vai reforçar a sua atitude ponderada.
Porque existe um ditado que tudo começa no pensamento. Do pensamento vem a palavra. Da palavra vem a atitude. E da atitude você é conhecido pelo que faz. Não é isso? Então é mais ou menos isso que ele está dizendo aí, ó. Se você começa a falar ponderado, você reafirma atitudes ponderadas. Se você é muito relaxado na hora de falar sem moderação, você acaba adotando comportamento sem moderação. Então, a fim de que a ponderação seja ouvida dentro da própria alma. É interessante porque é assim, às vezes eu tenho uma opinião, e às vezes essa opinião pode ficar muito de um lado, muito exagerado de um lado. Mas se eu moderar na hora de eu falar, eu ouço a minha moderação. E acabo me tornando uma pessoa moderada. E às vezes, ao moderar a minha fala, eu aprendo pontos de vista, ângulos de vista daquela situação que eu não tinha descoberto ainda. Existe um exemplo assim, normal nosso, no exagero da falta de moderação, a gente fala assim, por exemplo, né, a gente diz assim, eu cresço, eu enxergo uma situação de uma forma desmoderada, então eu vou dizer assim, eu nunca vou aceitar um filho drogado. É falta de moderação, né? É exagero, né? Nunca não existe. Então, e vício não pede permissão, e o filho, antes de se tornar viciado, também não pede. Então, não tem como você dizer isso, mas é um exagero. Se eu acredito nisso, se eu não me controlo na minha forma de falar de forma moderada, eu vou ficar falando, eu nunca vou aceitar. O dia que eu tiver uma realidade para enfrentar, um filho meu, por exemplo, descubro que ele está viciado, a probabilidade de eu agir sem moderação é imensa, tanto quanto eu falo sem moderação. Quando eu falo sem moderação, aceito falar sem moderação, eu ouço eu falando, reafirmando, eu nunca vou aceitar. Então, eu estou elaborando toda uma ação de reação àquela situação quando acontecer. Desmoderado também. Nunca é totalmente desmoderado. Então, provavelmente eu vou ter uma reação desmoderada e vou depois ter que voltar atrás. Mas, se eu sou uma pessoa moderada, eu vou falar assim, eu nunca vou aceitar. Não, calma gente, eu não posso dizer nunca. Então eu vou pensar, olha, estou começando a refletir. Bom, eu não gostaria de ter um filho viciado. Mas, quem sabe, né? Se eu tiver, o que eu posso fazer? Né? Eu vou analisar a situação. Eu começo a me ouvir isso. Eu falando isso. Estou analisando, estou me educando, estou agora reafirmando como agirei quando eu deparar com essa situação. Quando eu deparar, eu já me treinei. Entendeu? Não tem aquele ditado que as pessoas falam assim, fique falando essa frase, hei de vencer, entendeu? Porque fica ouvindo essa frase e falando, porque você estimula comportamentos conforme a sua fala. Muitas pessoas acabam agindo de maneira desequilibradas porque elas não... E olha, quer ver uma coisa bem clara? Vou até voltar para um exemplo. Tem pessoas que falam assim, não vamos conversar sobre esse assunto porque eu me conheço, eu não vou me segurar. Olha aí. A pessoa não quer nem falar sobre porque ela sabe que não será moderada naquilo, porque ela não consegue se supervisionar, nem selecionar palavras que dariam qualidade de diálogo humano para humano inteligente. Se ela não consegue falar, muito menos fazer. É isso mesmo. Tá? Então, primeiro, quando eu falo uma coisa dessa, eu tenho que dizer, primeiro eu preciso moderar o meu pensamento. Depois a minha fala,
depois minha atitude. É o último, tá certo? É o último. Quando eu vejo uma pessoa falando de uma maneira desmoderada sobre algo, seja com excesso de alegria ou de ódio, provavelmente o comportamento dela também é desmoderado em relação a cada uma das situações. Compreenderam? Por isso que o debate, o diálogo, ajuda-nos a moderar palavras e comportamento, porque geralmente cada um vem com um nível de sintonia, conversando, cada um vai se abrindo, vai se colocando, vai ouvindo o outro, vai debatendo, vai lapidando. E, por exemplo, eu falaria assim, eu nunca aceito do lado de um pai que já tem um filho que foi viciado, ou um filho do outro que já tem um filho viciado ainda, e aí eu vou ouvindo, eu vou lapidando, não tem nunca. Entendeu? Por isso que o diálogo é importante, dialogar. Tudo aquilo que você não consegue moderar com seus próprios pensamentos, você tem que abrir para ouvir o pensamento dos outros, que já estão moderados nisso, para a gente entender como é que essas pessoas moderadas pensam sobre esse assunto. Porque precisamos de moderação na nossa sociedade. Não podemos viver assim, em forma de explosão. Né? Então eu só preciso de uma observação. E aí, para terminar, dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos, mostrando qual será o caminho e a direção. Então, é uma coisa tão bonita aqui que ele está dizendo, que, gente, nós, aqui a ansiedade, junto com casada com a ansiedade, o 8 é ansiedade e o 9 é homens de fé. E um homem de fé é aquele que, segundo ele está dizendo aqui, é aquele que fala, ensina e pratica. Que aprende e pratica. A ansiedade não está do lado? Então, ora, dentro do cristianismo, pelo menos na visão espírita, a gente está aprendendo como lidar com os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas palavras, que tudo isso tem reflexo nas nossas atitudes. E que todas as atitudes que tomamos desde o pensamento, ela também tem reflexo, não só apenas o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Tudo tem consequências num universo de perfeito equilíbrio e de amor. E que, então, eu começo a pensar assim, homens de fé, ele está dizendo aqui, escuta as minhas palavras e as pratica. Então ele está dizendo assim, olha, seja prudente, porque um homem de fé é um homem prudente, moderado. Não faça coisas insanas, não joga tudo para o alto, né? Você é um homem de fé, então não faça coisas impensadas, seja prudente, pense antes de fazer, não seja como fala, de improviso, senão você vai viver dentro do campo da ansiedade. Né? Quanto mais ansioso você for, mais improviso você vai fazer as coisas. Seja um homem de fé, analisa mais, pense. Às vezes o silêncio é muito bom. Você ouve, você pensa, você reflete e aprende. Buda dizia assim: quando aprendemos, mudamos. Quando mudamos, aprendemos. Então, se você achar que não está conseguindo fazer algo, é porque você não está mudando. Ou seja, você não está aprendendo. Você parou. Albert Einstein dizia assim, se você tiver um problema por mais de 30 dias, significa que por 30 dias você não mudou a maneira de ver o problema. Então não haverá resposta. Não é possível, numa equação matemática, ou haver resposta diferente para a mesma equação. Então, tem que mudar a equação para mudar a resposta.
alguma coisa tem que mudar. E eu entendendo, compreendendo isso, eu permito-me nesses momentos, né? A hora que eu falo, acho que eu não estou conseguindo ir nessa direção, não estou conseguindo ouvir, não estou conseguindo falar, não estou conseguindo me comportar, é porque tem algo que eu preciso aprender. Esse algo que eu preciso aprender, é o elemento novo que vai entrar na minha equação para dar uma resposta diferente. É dessa maneira, e para a gente se abrir a isso, eu preciso de uma qualidade, a humildade é uma virtude, né? De uma virtude, é a humildade. Eu não posso me posicionar como alguém que sabe tudo. Se eu soubesse tudo, eu seria perfeito. E não somos. Às vezes eu tenho conhecimento do que fazer, mas eu não consigo fazer, porque apenas o conhecimento não está me dando isso. Talvez eu precise experimentar, praticar algo que me dê experiência. Aí eu tenho conhecimento e experiência. Eu mudei o jogo, eu mudei a equação, vou mudar o resultado. Não adianta bater a cabeça naquilo. A ansiedade nos faz, às vezes, querer estar num estágio que não nos encontramos. É acreditar que podemos fazer algo que ainda não conseguimos. Os homens de fé, viver também apenas do conhecimento sem a prática pode nos levar a situações difíceis, né? Por quê? Porque uma coisa é eu saber teoricamente o que é certo e outra coisa é eu vivenciar a aplicação desses conhecimentos. Então eu preciso ser um homem não ansioso e um homem prudente. E isso só, não tem outro jeito, aqui está bem claro, fé, crer em Deus.